Olá, tudo bem? Bem, não sei se é para você manhã, tarde ou noite, porque a tecnologia faz isso com a gente, né? Permite que a gente se encontre no melhor horário para vocês. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que esse seja um momento de reflexão importante para nós, de grande conhecimento, de grande valia. O Lar Espírita Luz e Amor encontrou uma maneira da gente continuar com as palestras e continuar com os atendimentos. Embora a casa esteja fechada por tempo indeterminado por conta do Covid, isso é uma maneira da gente não só se cuidar, mas de grande respeito para com todo o público que a gente tem, os nossos trabalhadores, para os frequentadores da casa, para todo mundo que de alguma forma está ligado ao lar, se manter em casa, se manter protegido neste momento e a gente continuar com as atividades. A gente deixou disponível lá no Lela o atendimento via e-mail, orientações, encaminhamentos e atendimentos espirituais podem ser passados para o e-mail espiritual@lela.org.br. Ou você entra lá no site, tem o chat, coloca lá qual é a sua necessidade, o que você está precisando e o pessoal da equipe espiritual vai estar tentando auxiliar nesse período tão difícil para todo mundo, mas que é necessário manter o distanciamento. E embora haja o distanciamento, estamos aqui para mais uma palestra nessa semana. Todas as sextas-feiras, às 20 horas, a gente tem uma palestra semanal. Essa semana sou eu. Então vamos conversar um pouquinho. O tema que me foi proposto foi indulgência. E como é difícil, hein? Difícil porque eu acredito que todos os temas que são dados a um palestrante nos permite estudar esse tema e encontrar em nós as nossas dificuldades. A doutrina espírita, ela faz essa proposta, a proposta que a gente se modifique, que a gente observe a nós mesmos e faça grandes mudanças. E não são mudanças faladas apenas pelo que a gente aprende, mas acima de tudo mudanças que a gente incorpore na nossa rotina, nas nossas atitudes, nas nossas ações. E o tema dessa semana é indulgência. Que o Mestre Jesus nos abençoe, nos oriente, para que a nossa mente esteja aberta e a compreensão venha de acordo com a necessidade de cada coração. Bem, falar de indulgência, a gente precisa lembrar que a indulgência já foi vendida, né? É muito estranho dizer isso, mas muito verdade. A igreja, há muito tempo atrás, anos, séculos atrás, vendia a indulgência, que seria o pagamento, né? Seria um pedacinho do céu, seria pagar, né, para que os seus pecados de alguma maneira fossem perdoados, fossem apagados. Então, entende-se indulgência sempre, indulgências dos meus pecados, indulgência das minhas falhas. E qual é o conceito que a gente vai estar falando de indulgência? Uma vez que ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, onde fala de bem-aventurado os misericordiosos, onde a gente vai estudar sobre perdão das ofensas. Então, sempre como eu digo nas palestras, a minha obrigação é sempre deixar todo mundo bem curioso para ir atrás de estudo, para ir atrás de conhecimento e nesse conhecimento ter ferramentas necessárias para o autoconhecimento e para as grandes mudanças que a doutrina nos propõe. O grande modelo Cristo. Então, indulgência é a gente não só perdoar, porque não é uma questão de perdão nesse momento, mas é uma questão da gente ver a falha do outro e ser misericordioso em não sair comentando, propagando, defamando de alguma maneira. Isso é ser indulgente, é a gente respeitar o processo de evolução de cada um no seu tempo. E isso é muito difícil para nós. Não sei para vocês, mas para mim é mega difícil. Eu falo que é difícil ser indulgente porque, assim, muitas vezes essa característica de caridade, ela ainda é um pouco ausente na gente por quantidade de medos e pela nossa vaidade enorme em muitas situações. Pode me dizer assim, como assim, Sandra, vaidade em ser indulgente? Sim, olhar para o outro e deixar de ver as mazelas do outro para destacar os pontos positivos que esse outro tem, é muitas vezes apagar um pouco de nós para falar do bem que há no outro.
A nossa sociedade, a maneira como nós fomos educados, ou a maneira como nós vivemos erroneamente, ela sempre está assim, apontando a falha do outro para que a gente enalteça o que há de melhor em nós. Observe as nossas conversas. Quando nós falamos da maneira que a outra pessoa está se vestindo, da maneira como a outra pessoa cria o seu filho, da maneira que o relacionamento dos outros, a amizade dos outros, no fundo, a nuance da frase final é mais ou menos assim: olha como eu sou boa comparado a essa pessoa. A gente em algum momento tenta, diminuindo o outro, mostrar o quanto nós somos bons. Que erro ainda nosso. Porque quando os papéis se invertem, tudo que a gente quer é que a pessoa nem note que a gente errou. E aí fica se trabalhando tempos e tempos em cima desse comportamento do outro, para enaltecer. É difícil uma mulher olhar para uma outra mulher e falar: nossa, que mulher bonita, mas se eu falo isso perto do meu marido, pode ser que ele ache ela mais bonita do que eu, e aí não me queira mais. Olha que infantilidade a nossa. Quando a gente destaca o que há de bom no outro, nossa, mas como essa pessoa tem uma casa arrumada, como essa pessoa é organizada, como essa pessoa... Quando a gente destaca o melhor do outro, que nos inspira, que deveria ser o motivo de nossa inspiração, a gente às vezes fica procurando, não deve ser perfeito. A gente tem esse hábito, aquela pessoa tem que ter um defeito. Já viu aquelas pessoas que quando olham revistas de gente famosa falam assim: nossa, é tão bonita, deve ter mau hálito. Olha que maldade. Por quê? Porque na nossa cabeça ainda é impossível a gente ver uma pessoa e só destacar a qualidade. Não, ela deve ter algum defeito. Porque no fundo eu tô gritando: eu tenho um defeito também. Não pode ser que existam pessoas sem defeito. Se eu tenho. Então a gente fica procurando isso. E o ato da indulgência é trabalhar exatamente isso. É a gente olhar e falar assim: peraí, o que há de melhor? É a gente ver que sobre perfeição nós não temos condições de julgar. E muitas vezes a gente coloca nessa posição, que somos capazes de julgar o outro, que somos capazes de falar do outro as nossas verdades. Então muitas vezes a gente pretende lavar a alma no outro, colocando toda a força da nossa expressão e da nossa verdade. E isso também é bem complicado. Eu sempre brinco nas palestras que com amor e um sorriso a gente é capaz de falar qualquer coisa. Mas é impressionante como no momento que a gente quer ressaltar o erro do outro, seja numa discussão em casa, seja numa contenda no trabalho, a gente coloca isso numa força extraordinária, num rigor extraordinário, que não é construtivo. Ninguém está dizendo aqui que a gente deve olhar uma falha e deixar ela passar, fazer de conta que está certo. Não é viver com o erro, aceitando as coisas erradas, mas é como nós nos manifestamos quando a gente vê uma coisa errada. É como nós damos esperança para uma pessoa quando alguma coisa está errada. E é fácil, porque se a gente fizer o exercício da empatia, a gente vai perceber isso nitidamente. Quer ver? Quando a gente faz algo que está errado, quando a gente precisa pedir desculpa, quando a gente se arrepende de alguma coisa que a gente falou demais, sabe aquele dia que você passou da conta e você disse coisas que você não deveria ter dito, que você poderia ter ficado quieto? E que por um momento você pensa assim: tomara que ninguém tenha notado que eu passei um pouquinho dos limites. Tomara que ninguém tenha notado que, poxa vida, acho que não foi legal o que eu fiz. Eu já reconheci. Já há um martírio interno, porque a gente às vezes trata o outro com muito rigor e pouco rigor com a gente. Mas tem hora que nós somos rigorosos conosco, sim. Nossa, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria falado aquelas coisas, eu não teria feito isso. E aí você vira manchete o resto do ano, porque as pessoas vão ficar jogando na sua cara de que você não fez o melhor. E você já sabe disso. Agora, quem vai te encorajar com a misericórdia divina, dizendo: ok, tá certo, você passou dos limites, mas a gente pode fazer diferente. Talvez esse seja o nosso trabalho enquanto espíritas, tentar fazer diferente. Sermos um para os outros indulgentes. Sermos um para os outros mais lado a lado, mais parceiros, não da falha, mas da construção de atitudes melhores.
Porque não adianta a gente falar, e isso eu sempre comento, se a gente não tem condições de agir com bondade, falar com bondade, e fazer com que as pessoas se inspirem a ser melhores e não piores. E não continuar naquilo como se estivessem sendo excluídas, porque nós muitas vezes excluímos as pessoas. E aí eu vi uma colocação de uma palestrante uma vez, dizendo assim, imagina se Jesus falasse assim, porque Jesus nos ama independente. O amor de Cristo para conosco é incondicional. O exemplo que nós buscamos é o exemplo de Cristo. Amar incondicionalmente. Amar sobre todas as possibilidades. E isso não é ser a favor das coisas erradas que um ou outro faz. É reconhecer que há falhas nessa pessoa e nós estamos nos construindo, que nós temos oportunidades diárias de fazer coisas melhores, de sermos melhores, de termos atitudes melhores. Que em nenhum momento a gente precisa diminuir o outro como se fosse uma escada para mostrar o quão bom nós somos. Porque nós também sabemos que não somos tão bons assim. Dentro de cada um de nós sabemos exatamente onde a gente precisa melhorar. Onde nós precisamos melhorar nas relações, porque conviver é muito difícil. Em época de pandemia, esse está sendo o nosso grande desafio, conviver com as diferenças, conviver apesar de todas as situações. Como isso ainda é difícil para nós. Então, construir tudo isso. Então, se Cristo nos ama incondicionalmente, nos abraça como irmãos, imagina se ele falasse assim, olha, para continuar a caminhada, esse outro irmão que você tem problema, né? Ou que nós em algum momento temos algum problema, ele vai caminhar lado a lado, abraçar-se ele, falar, se você quer me seguir, vem aqui do outro lado a lado com o seu irmão. Talvez o nosso orgulho, a nossa vaidade nos colocaria assim, meio do tipo, eu vou ter que caminhar lado a lado com essa pessoa que eu não gosto. E o fato da gente não ter esse amor todo nos dá o direito de sermos tão rigorosos com o outro. Ser indulgente é como se a gente pudesse ser advogado, né, dos nossos filhos, daqueles que amamos. É impressionante, né? Quando alguém faz alguma coisa muito errada, mas a gente sempre fica destacando como bons advogados o lado bom das coisas. Não, essa pessoa é assim, mas olha, em compensação, ela tem isso de bom. E se a gente fizesse isso com todo mundo e não só com aqueles que a gente quer bem? Acho legal quando eu tenho vários exemplos na mente, né? Eu lembro de uma vez de uma mãe, numa aula de mocidade, que aí ela falou toda empolgada pra mim, assim, tipo, meu filho não veio pra aula hoje, ele ficou dormindo até mais tarde, ele não quis levantar cedo. Mas em compensação, você sabe, né, até deixei, ele trabalhou a semana toda, ele é um menino tão bom e não sei o quê. Ela colocou várias coisas que eram positivas, porque era o filho dela. E se fosse o amiguinho da sala que não veio porque ficou dormindo, será que teria a mesma postura? Eu acho que sim, pela pessoa que eu conheço. Mas essa é a pergunta que a gente faz pra gente mesmo. Nós somos indulgentes com todo mundo? Os nossos amigos nós defendemos com uma força sensacional. Aquelas pessoas que já pisaram na bola com a gente, não que a gente guarde mágoa, longe de nós. Mas muitas vezes, na oportunidade, a gente dá uma alfinetada. Isso não é ser nada caridoso e indulgente. Porque se a gente for olhar as características lá do homem de bem, se a gente for olhar as características do verdadeiro cristão, o amor que Jesus nos falou é fazer o bem a todas as pessoas, ser indulgente com as falhas alheias e perdoar as falhas dos outros. Porque quando a gente exercita a indulgência, não tem como eu não pensar em algum momento, e se nós estamos aqui num processo reencarnatório, que essa bagagem que eu trago de conhecimento, ou essa história que eu tenho, ela tem a ver, sim, com o meu passado, com tudo aquilo que eu construí para ser quem eu sou hoje. Nós somos uma construção diária do que nós estamos mudando e do que nós estamos vivendo. Quando nós apontamos a falha do outro, ou quando nós nos colocamos numa posição de julgadores pesados e severos com o nosso irmão, quando nós nos colocamos numa posição que nós somos juízes do que é certo e do que é errado na vida do outro, e pior, quando a gente fala assim, não, esse caminho você não vai ter, porque eu não vou permitir, porque isso é errado, a gente deixar com que cada pessoa faça a sua construção da sua vida. Nós podemos ter histórias parecidas, mas não iguais.
o mapa de mundo de cada um de nós, a nossa personalidade, que nós criamos até agora, faz com que cada pessoa, diante de uma dificuldade, tenha uma atitude, e essa atitude precisa ser respeitada, essa escolha precisa ser respeitada. Não trata-se apenas de livre-arbítrio, mas se trata do mapa do mundo que a pessoa tem. O julgamento severo sobre o certo ou o errado não nos dá, em nenhum momento, as circunstâncias que aquilo foi gerado. Por que a pessoa fez aquilo? Quando nós julgamos alguma coisa, nós não temos a menor ideia daquela história, do sentimento, da circunstância que a pessoa estava passando. Nós estamos fazendo um julgamento dentro da nossa história, da nossa circunstância, daquilo que nós temos de mapa de mundo, daquilo que nós temos de conhecimento, e não da outra pessoa. Então isso é muito pesado, é muito duro. Eu posso reconhecer que está errado? Sim, está errado. Não estou dizendo aqui, abata a palma para tudo que você veja errado, ou simplesmente a partir de hoje só veja coisa boa. Parece Poliana, né? O mundo é lindo, as pessoas são lindas, não há maldade, não há isso. Não estamos falando disso. Nós estamos falando sim que existe o bem e existe o bem, que é a ausência do... o que nós chamamos de mal é a ausência do bem, é a ignorância em algum momento, em algum estágio. Então, peraí, se existe tudo isso, eu não preciso ignorar, mas eu também não preciso propagar o que há de ruim, porque quanto mais a gente fala do que está ruim, só aumenta. Quanto mais a gente coloca evidência sobre o escuro, mais as pessoas vão dar foco e trabalhar sobre aquilo que é escuro nelas. A gente precisa dar luz ao que é bom, ao que é amor. A gente precisa valorizar as coisas boas que as pessoas têm. Sabe, quando você faz... Eu brinco bastante nas palestras dizendo que quando a gente faz um bolo, leva para uma amiga que ela amiga fala, nossa, que bolo delicioso. A gente só quer fazer aquele bolo para todo mundo dizer que é delicioso. Porque se alguém falar assim, nossa, isso aqui ficou horrível, hein? Nossa, você não faz mais isso não, você não faz mesmo. Ou você fica ali tentando até um dia de você acertar. Então vamos evidenciar o que é bom. Vamos aproveitar o que tem de bom nas pessoas. Vamos olhar o lado bom das pessoas. Antes da gente simplesmente trabalhar num processo tão triste, que às vezes é simplesmente isolar, porque é diferente de nós. A indulgência é importante porque em todo momento nós vamos precisar de uma também. Numa fala infeliz, numa colocação infeliz, num entendimento, né? Quis dizer algo e disse algo diferente. E aí a gente não consegue muito voltar no tempo para consertar as coisas. Mas a indulgência nos dá força para não desistir. Quando a gente pega tão pesado com as pessoas e se coloca em posição de ficar defamando, né, sermos os donos da verdade, eu tenho mais a dizer. Donos da verdade são muito chatos. Me desculpem. Mas vamos parar para pensar. Aquela pessoa que sabe de tudo, que tem razão para tudo, que tem opinião para tudo, que tudo que você faz não tá certo porque ela já viveu. Você vai contar uma coisa, ela não quer te ouvir. Ela quer falar dela. E ela vai falando. Você fala, nossa, eu vou até sair de perto dessa pessoa. Uma pessoa que te inspira, aí você fala, nossa, eu tentei. Tá vendo? Você vive tentando que você não consegue. Pessoas que nos colocam para baixo, pessoas que parece que tá fazendo da nossa cabeça um degrau para subir, são pessoas que no fundo, a gente, por lei de atração e de afinidade, a gente vai se distanciando aos poucos. Não é nem assim, é afinidade total, que você fala, nossa, não tenho condições. Pessoas que nos colocam pra cima, sabe aquela pessoa super alto astral, que você chega, às vezes você tem um problema, ela te escuta, ela te entende. Em nenhum momento ela fala, não, isso não é grande problema não. Não, ela entende que é um grande problema. Mas ela te dá força e fala assim, olha, tudo bem, se você já reconheceu tudo até aqui, vamos fazer diferente a partir de agora? Vamos tentar fazer diferente? Eu tenho certeza que você pode. Poxa, Deus é extremamente misericordioso, a lei da ação e reação é verdadeira sim, mas você pode construir dias melhores hoje. Não esquece isso. Quem enche o teu peito de esperança é o tipo de pessoa que todas as vezes você quer conversar. Não só porque você tem problema, mas porque a gente sai de uma comunicação limpa, rica, amorosa, compreensiva, bondosa. E é disso que a sociedade precisa, é disso que a gente precisa, é disso que o mundo precisa, de votos e de pessoas que ouçam. E que aquilo que não entenda não precisa ter resposta,
mas que tem ouvidos, que tem o silenciar. Como é difícil a gente aprender a silenciar, né? Ainda mais em épocas de redes sociais, vamos combinar, né? Época de rede social, todo mundo tem opinião, todo mundo quer dar opinião de tudo, todo mundo é juiz. Bem, um país que mudou o técnico, todo mundo já consegue ter uma opinião sobre o técnico, sobre o time, sobre a melhor jogada. Eu falo que quando a gente sair dessa situação de pandemia, haverá vários estudiosos avaliando as coisas certas e erradas que a gente fez nesse período. Mas o mais difícil é viver cada dia e tomar a decisão com sangue quente. É isso que eu falo, é o mais difícil. O mais difícil é a gente se controlar no nosso momento de impulso, se conhecer o suficiente para falar, opa, aqui eu paro, aqui eu preciso silenciar, aqui eu preciso olhar. Se é pra gente ser severo em algum momento, que a gente seja severo com as nossas atitudes, que a gente faça uma avaliação fria sobre as nossas atitudes e detecte o que a gente precisa melhorar. Com relação ao outro, a gente tem que ter um pouquinho mais de amor. Porque quando troca as posições, você fala, nossa, eu só queria que esse dia, não tem um momento, a gente não já falou assim, eu só queria que esse dia não tivesse existido. Se eu pudesse arrancar essa página, eu arrancaria, só para ninguém ver isso. Se eu pudesse voltar no tempo, só que a gente não pode. Se as pessoas estiverem do nosso lado, mais indulgentes, né, menos julgadoras, elas vão nos ajudar a utilizar esse dia que para nós não foi tão bom como uma oportunidade de aprendizado. O que esse dia te ensinou? O que a partir de hoje você fará diferente em todas as atitudes que você tiver? Então esse é o grande, eu falo que é o grande exercício, né? E ser indulgente, querer dar conselhos é muito bom, né? Ouvir e aconselhar positivamente. E se a gente não tem nada a dizer, é melhor a gente ser sincero. Não tenho nada a dizer, mas eu tô aqui para te ouvir, tô aqui para te apoiar. As decisões são difíceis e seguir. Eu acho que é um caminho, né? A gente olhar isso. Porque o próprio Evangelho diz, né? Quando Jesus fala sobre o argueiro, né? Você é capaz de ver, vamos traduzir em miúdos, né? Filho, você fica vendo o cisquinho que tem no olho do seu irmão e não vê essa árvore que tá no seu. Você tá ali parado no tempo, falando do cisquinho do olho do seu irmão com tanto rigor e não é capaz de olhar isso tudo aí que tá te deixando cego nas suas vaidades. Então, antes da gente falar, vamos olhar pra gente, olhar para as nossas atitudes, olhar para o nosso momento, para o que a gente está vivendo. Eu vou concluir lembrando de uma fala de uma mulher que procurou um mestre, ela que levou o filho dela para um mestre pedindo para que ele aconselhasse o filho dela a não comer açúcar, fazia mal para ele. Você conversa com meu filho, dá um conselho para ele não comer açúcar. E aí esse mestre fala assim, você pode voltar daqui 15 dias? Que aí eu falo com ele. A mulher vai embora, volta depois de 15 dias com o filho, leva o filho para ele e fala assim, tá aqui, o meu filho, o senhor pode falar? Ele fala assim, volta daqui 15 dias, que daqui 15 dias eu falo com ele. A mulher vai embora, volta dentro de 15 dias e o mestre conversa com o filho dela e dá um conselho para ele parar de comer açúcar, enfim. E aí a mulher depois disso vai conversar com ele e fala assim, mas o senhor não podia ter feito isso 30 dias atrás? E eu me reconheço muito e acho que nós nos reconhecemos muito, porque quando a gente quer uma coisa, a gente quer uma coisa agora, não é daqui a pouco, não é já já, é já. Mas por que o senhor não falou com meu filho há 30 dias atrás? Eu não falei com seu filho há 30 dias atrás porque eu comi açúcar. Aí eu achei que 15 dias eu fosse conseguir parar. Como eu não consegui parar, eu pedi mais 15. Agora eu me vejo apto a falar. E acho que as coisas a gente deveria pensar um pouquinho por aí mesmo. Se nós não temos um repertório para falar sobre algo, para ter certas atitudes, não é só repertório, não, é atitude. Se eu não consigo ter uma atitude amorosa, eu não posso julgar quem não tem. Se eu não consigo ter uma atitude de perdão, eu não posso julgar, eu não posso falar de quem não tem.
Então, se a gente partir dessa régua e, claro, dentro desse universo há tantas outras situações da individualidade que deve ser considerada, acho que a gente não tem essa condição moral de ficar destruindo sonhos e sendo tão pesados em alguns momentos. Pontuar, e eu vou dar também aqui pra gente fechar o exemplo de Jesus, né? Quando levaram a mulher adúltera para Jesus, e que Jesus pediu que atirasse a primeira pedra, quem ali nunca tinha pecado, e todos se retiraram, é que ele chamou exatamente a consciência. O julgamento daquela mulher em praça pública, o julgamento, o apedrejamento daquela mulher por aqueles homens, é assim, todos nós estamos tão limpos que podemos ser tão duros com alguém assim. Todos foram embora. E eu vou um pouquinho além. Jesus tinha condições morais de falar várias coisas daquela mulher. E ele pergunta aonde estão as pessoas que deveriam, né, que estavam ali para julgá-las. E ela diz que eles foram embora. E Jesus fala assim, bem, eu também não vou te julgar, não é? Ele fala assim, vá e não peques mais. Esse é um exemplo de amor tão grande dentro do processo de indulgência, porque ele não ficou ali fazendo os questionamentos minuciosos que nós muitas vezes ficamos na vida alheia. Com quem foi, por que foi, onde estava, quais são os nomes, por que disso. Nenhum momento ele fez questionamentos. Ele só deu a direção. Ele só deu a oportunidade a ela de fazer diferente a partir dali. Ele deu a ela todas as condições de seguir, sem ter que colocar o dedo dentro da ferida que com certeza ela carregava, que nós desconhecemos. E nós, como somos? Será que somos tão caridosos perante a ferida do outro? Que sejamos. Que todos os dias a gente possa construir e repensar no nosso falar, no nosso sentir, no nosso agir, o Evangelho de Cristo. Porque Jesus é que é o nosso modelo, nosso mestre e nosso guia. Que essa seja uma semana iluminada, maravilhosa, que Deus adentre o seu lar, enchendo ele de muita luz, de muito amor, de muita sabedoria, dissipando qualquer treva, trazendo ali toda a energia do bem, toda a energia curadora para o coração, para a calma, para a felicidade. Que seja uma semana de bênção para todos nós. Um beijo, eu tô morrendo de saudade. Essa é uma maneira de a gente matar a saudade um pouco, mas em breve, eu espero que muito em breve, a gente esteja se vendo lá no Salão João de Deus, numa palestra. Grande abraço.